12 mil pequenos produtores foram afetados em um dos cancelamentos de reserva de remessa do produto para os Estados Unidos. Que as exportações de mel orgânico do Piauí para os Estados Unidos foram diretamente afetadas pelo anúncio de Donald Trump, que vai impor a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O G1 elaborou as perguntas o que acontece com as exportações de mel orgânico do Piauí para os Estados Unidos. O tarifaço de Trump, anunciado na quarta-feira, dia 9, causou o cancelamento imediato de grandes encomendas de mel orgânico piauiense destinado ao mercado norte-americano. O Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo. O Piauí é um dos líderes dessa produção nacional, tendo sido campeão várias vezes. Quantas toneladas de mel foram afetadas? 2 grandes operações foram canceladas. 585 toneladas de mel orgânico do grupo Sama, uma das maiores exportadoras do mundo. 95 toneladas de mel da cooperativa Casa Apes, localizada no sul do Piauí, lá em Picos. Atualização informa que segunda-feira, dia 14, embarcou em diferentes navios a carga de 95 toneladas do grupo Sama. Continua na tentativa de viabilizar o envio da mercadoria. Os importadores temem que o mel chegue nos Estados Unidos após a entrada em vigor da tarifa, o que aumenta significativamente o custo do produto. Só no caso do grupo Sama, o impacto seria de cerca de 6 milhões a mais, 6 milhões de dólares no valor da carga. Quem são os produtores afetados? Pelo menos 12 mil produtores do Piauí, que vendem para o grupo Sama, especialmente dos estados do Piauí, são impactados. O mel que eles fornecem é beneficiado nas indústrias do Piauí. Qual a importância do Piauí na exportação de mel? Os Estados Unidos consomem 80% do mel produzido no Brasil. E em 2024, o Piauí liderou o ranking brasileiro de exportação de mel para o país. Embora não tenha sido o maior produtor, o Piauí é o 22º estado em exportação para os Estados Unidos. Mesmo assim, tem uma relação muito forte, em torno de 85% da nossa exportação de mel vai para o mercado americano. Pois é. Pois estamos aí com esses 12 mil produtores de mel orgânico. Melhor mel do mundo. Muito bom mesmo, o mel lá de Picos. E é lamentável que ainda tenha uma parcela da população brasileira e até mesmo o governador de São Paulo diz, não, a gente tem que negociar com o governo americano. Negociar o quê? O ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira faz essa pergunta, né? Eu estava ouvindo a palestra dele e ele diz, mas o que o governador de São Paulo quer negociar o quê? Negociar acabar o processo do Bolsonaro? Não, fecha o Congresso, fecha o Supremo, acaba com qualquer responsabilização das Big Tech, fazer tudo que o cabelo laranja lá, o Donald Trump quer que o Brasil faça na ponta do pé, né? Eu só vejo uma vantagem com relação ao Donald Trump. Ele é sincero. Né? Antigamente, os Estados Unidos procuravam interferir na política dos outros países de maneira dissimulada. Né? Quando a Dilma era presidente, o Barack Obama mandou colocar um grampo para espionar o que a Dilma estava conversando. Né? E tramaram o golpe e a cassação da Dilma. Tem o DNA dos americanos ali no meio. A Lava Jato também é uma operação que foi orquestrada pelo Departamento de Estado americano contra os interesses brasileiros. Quebrar a indústria pesada brasileira, quebrar a Petrobras. Né? Porque corrupção, não estou defendendo corrupção, eu sou radicalmente contra a corrupção, mas corrupção existe em todo o mundo. Lá nos Estados Unidos tem corrupção. Só que eles não vão quebrar as empresas lá do país. Porque corrupção dentro de empresa, porque não existe corrupção só dentro de empresa privada. Há corrupção também dentro de empresa. Aliás, não há a corrupção não é uma coisa específica só para uma empresa pública. Há corrupção também dentro da empresa privada, né? Propina, enfim.
a retirada de lucros exorbitantes quando a empresa está combalida. Um exemplo é a Lojas Americanas aqui no Brasil, que deu um cano no mercado de mais de 40 bilhões. A empresa não tinha lucro, pegava empréstimo e remunerava a diretoria com alto salário, quando a empresa, na verdade, estava pagando aqueles altos salários com dinheiro emprestado. Não é uma coisa lícita para se fazer. Então, defender uma potência estrangeira, defender um país que nós, ao contrário, a gente faz é comprar mais dos Estados Unidos do que eles vendem para a gente. A gente compra muito mais dos americanos, a balança é deficitária para o Brasil. Aí o Donald Trump diz, que é injusto o comércio do Brasil com os Estados Unidos. Como é que pode ser injusto se a gente compra mais dele do que eles, né? Então, deixar de defender o seu país para defender uma potência estrangeira que está querendo humilhar o nosso país, entrar nas questões internas do nosso país, isso deveria ser tipificado como é nos Estados Unidos. Se você lá nos Estados Unidos for um cidadão americano e ficar contra o seu país, você pode ser até fuzilado. Porque antes de tudo, a gente tem que ser brasileiro, né? A gente afinal é brasileiro, não é americano. E defender essa taxação aí de 50% é ir contra o próprio país, né? Tem muita gente aí da direita, tem alguns que estão contra, mas também tem outros que estão aplaudindo esse tarifaço, onde já se viu torcer para o time, né? Para o seu próprio time, digamos assim, torcer contra pro seu país. Na verdade, eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Essa cisma do Donald Trump agora com o Brasil não é por conta de Bolsonaro. É lógico que ele queria o Bolsonaro como presidente, que aí fazia o que ele queria, lambia as botas dele. Para ele, o Bolsonaro é bem mais interessante do que o Lula ser. Mas o pano de fundo é os BRICS, né? É o fato do Brasil ter assumido a presidência dos BRICS, é o fato da Dilma Rousseff ser a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, é o fato do mundo estar deixando de usar o dólar, né? Largando um pouco de usar o dólar como uma moeda de transação internacional, né? A Dilma mesmo está anunciando que 30%, 40% dos empréstimos do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, vai ser em moedas locais. E também o anúncio do governo brasileiro com o governo chinês para construir a Transoceânica, que é uma ferrovia para ligar o porto lá de Porto Seguro, na Bahia, até o Peru, a um porto chinês construído. Por quê? Porque você vai encurtar o caminho para a Ásia. Esse agronegócio brasileiro, que é bolsonarista, mas eles ganham dinheiro não é com os americanos, não. Eles são concorrentes dos americanos. Eles ganham dinheiro vendendo para a Ásia, vendendo para a China, vendendo para o Vietnã, vendendo para a Indonésia, vendendo para a Índia. Então, o nosso mercado consumidor, o mercado consumidor do mundo hoje, é na Ásia, onde está o desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos está a decadência. Está a decadência que é bem representada na figura do Donald Trump, que inclusive levou uma vaia dentro do estádio lá no final da Copa do Mundo de times lá, uma vaia grande, viu? Dentro do seu próprio país, né? O povo lá vaiando esse Donald Trump. Então, a questão é bem mais profunda. E os americanos sabem que o Brasil, se deslocando do eixo pró-americano e indo se acoplando mais à Ásia, os Estados Unidos é péssimo, né? Porque a gente concorre com eles em muita coisa, né? Agora, eu gostaria de explicar uma coisa. Quando um país como os Estados Unidos adota uma taxa de 50% em cima das exportações brasileiras para lá, quem é que paga essa taxa, Roberto? Você sabe quem paga? Não. Quem paga é o consumidor americano.
porque o produto vai chegar 50% mais caro, então quem vai pagar a taxa é o Brasil, que estão prometendo aplicar a reciprocidade, que é também cobrar 50% de taxa do que os Estados Unidos mandam para cá. Eu, na minha modesta opinião, eu não aplicaria taxa contra os americanos, não. Porque quem vai pagar é o brasileiro. É, realmente, faz todo sentido. Porque produzir é caro, ainda mais com a taxa, aí vai ficar mais caro ainda. Aí o consumidor final, o brasileiro no caso, vai ter que pagar bem mais caro. Eu acho que o Brasil devia fazer outro tipo de malvadeza com eles, tipo quebrar as patentes dos remédios deles. Dizer, olha, já que não tem mais acordo comercial com vocês, nós vamos fabricar agora, vamos quebrar as patentes, vamos fazer nossas coisas aqui, não vamos mais comprar de vocês. E doía muito mais neles. E tem mercado aí se abrindo para o Brasil. O Brasil devia se empenhar junto com a Europa, que também foi sancionado em 30%. Né? O Canadá, que é um país ali, irmão dos Estados Unidos, também foi sancionado. O México pegou uma 30% também. O Brasil é 50%, né? E ninguém sabe se ele vai arregar, né? Também, quando começar a faltar comida lá, faltar um monte de produto lá. Mas o Brasil tem como escapar é procurar outros mercados. Porque a nossa dependência com os americanos a cada ano diminui mais. A cada ano diminui mais. Hoje a gente tem uma dependência do mercado asiático. O mercado asiático. O nosso maior parceiro comercial é a China. E a gente tem como ampliar com Índia, com Vietnã, com Indonésia. É lá onde está o eixo do desenvolvimento, com a Rússia. Né? E largar, por quê? É para a gente baixar a cabeça por gringo? Eu não concordo com isso. Então eu acho que quem é esse patriotismo do sujeito? Tá com a camisa da seleção brasileira e embrulhado numa bandeira. Mas aí não defende o seu país, defende o país do outro. E o governador de São Paulo é o mais prejudicado, porque as exportações, o estado mais exportador para os Estados Unidos é São Paulo. O Piauí já está levando a pancada aí, ó, no mel. O bom é que o mel não estraga, né? Não estraga assim tão fácil. É verdade, nem precisa tá refrigerado, né? Mas ainda assim é um prejuízo muito grande aí, ainda mais aqui pro Piauí. Olha, você vê essa estrada de ferro, são 5 anos só para fazer o projeto. Então nada acontece da noite para o dia. Então qual é meu medo? A gente hoje tem um projeto desse de fazer uma ferrovia, né, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e podendo deixar de usar os canais de Suez, Canal do Panamá, e direto para o Pacífico com essa ferrovia. São 5 anos só o estudo. Depois, no mínimo, uns 5 anos para construir uma ferrovia dessa, acho que 5 anos você se constrói. É preciso que haja um planejamento. Aí, de repente, em 2026, aí elege um governador de extrema-direita. Não, agora nós não queremos mais ferrovia americana. A gente quer vender, a gente quer lamber as botas dos americanos. Aí a gente não vai crescer nunca. A gente não tem um plano de médio e longo prazo. É complicado, hein, essa situação. O que seria ideal era o Brasil procurar outros mercados, né? Não depender somente do dólar. A gente sabe que o dólar é uma moeda bem forte. Ela é usada basicamente na maior parte do mundo, né? Ela precifica petróleo, eletrônico, mas nosso maior parceiro comércio é a China. É de lá que a gente mais compra, até mesmo mais do que dos próprios Estados Unidos. É isso aí, gente. A gente vai encerrar aqui mais essa edição aqui do seu jornal AgWeb, edição de número 95. Estamos próximos aí de chegar à nossa edição 100. número 100, né? E o Capote, como sempre, é pauta aqui, né? Porque ele não deixa a gente sem pauta, né? Agora mais essa pérola dele aí de contratar uma empresa por quase 8 milhões para contratar mão de obra que ninguém sabe o
que é essa mão de obra, para que essa mão de obra, o que vão fazer com esta mão de obra, que eu, sinceramente, pode ser pura e simplesmente mais uma jogada no intuito simplesmente eleitoreiro.